Vamos que vamos, meus queridos! UFSC 2017 Matemática, questão 22. Em relação às proposições abaixo, é correto afirmar que o menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 3 horas e 25 minutos é 47,5 graus. Questão clássica essa, né? Vamos matar ela? Vamos lá, pegamos o nosso reloginho, 3 horas, a gente sabe que tá ali, né? Ali seria o 6. E aí nós sabemos que às 3 horas e 25 minutos, o ponteiro das horas passou um pouquinho das 3, né? Certo? Ainda não chegou no 4, mas passou um pouquinho das 3. E 25 minutos nós sabemos que seria aqui no 5, né? Certo? O ponteiro 12 minutos aqui no 5. Se eu descobrir esse ângulo aqui, que é o menor ângulo entre os ponteiros, matei a questão. Nós sabemos que esse ângulo todo ali é 90 graus, né? Concorda comigo? Se eu descobrir quanto é que é esse ângulo Y ali e descobrir quanto é que é aquele ângulo Z, eu mato a charada, concordo? Primeiro, se 360 graus tem os 60 minutos, que representa uma volta do ponteiro dos minutos, então eu descubro que cada minuto são 6 graus. E do 5 para os 6 são 30 minutos. Do 30 para os 6 são 5 minutos, né? Do 25 para a meia hora. Então, isso eu tenho vezes 5, quer dizer que o Y mede 30 graus. Aquele ângulo Y ali mede 30 graus. Só tive que me lembrar que cada minuto é 6 graus. Isso tem gente que já fez tanta questão desse tipo, que já decorou, certo? Vale a pena às vezes. Agora, como é que eu vou medir quanto foi o ângulo Z que o ponteiro das horas avançou nesses 25 minutos? Bom, em 60 minutos, que é 1 hora, eu acabei de ver, né, que daqui pra cá são 30 graus. Concordam comigo? Certo? Vamos ver se é verdade? 360 dividido por 12 horas, né? Certo? Cada hora, 12 horas completa a volta. 3 dá 36, abaixo o 0 vem 0. É isso aí. 30 graus cada 60 minutos. Então 25 minutos é x. 60 e 30, que beleza, hein? Divide por 30 dá 1, divide por 30 dá 2, multiplicação cruzada. 2x igual a 25. Se 2x igual a 25, x igual a 12,5 graus. 12,5 graus. Então, peraí. Eu tinha 90 graus, que é o todo. O y nós acabamos de descobrir que vale 30. 90 menos 30 já deu 60. Se eu pegar 60 graus e tirar 12,5, que é o valor daquele z, professor, eu chamei de z, então eu quero ser minimamente coerente. Aí eu tenho então, ficou 9, 7, 5 menos 1, 47,5 graus. O que ele falava? 47,5 graus, verdadeiro, certo? Então observem que eu não estou te ensinando como é que mata a questão do relógio, eu estou corrigindo uma questão, né? Na playlist do primeiro ano de matemática, CSC Matemática, tem questões sobre ângulo de relógio, certo? Mais para o final da playlist. Questão item 02. Dada qualquer número real, t diferente de zero, a função real de variável definida por f de x, então vamos para o próximo item, f de x é igual a cosseno de 2πx sobre t, 2πx sobre t. Satisfaz a identidade f de x mais t é igual a f de x. Lembram que a função seno e a função cosseno são funções periódicas, ou seja, elas são repetitivas, depois de um certo valor, que é chamado período, ela volta a dar o mesmo resultado. E como é que se calcula o período de uma função seno ou cosseno? Tu pega 2π e divide pelo número que multiplica o x. Quem é o número que está multiplicando o nosso x ali no argumento que a gente chama, que é essa partezinha aqui, né, onde vai o ângulo? É 2π vezes t, ó. 2π vezes t. Então período é igual a 2π sobre o número que multiplicou o argumento. Divisão de fração é a primeira que multiplica o inverso da segunda. Certo? Cortou 2π com 2π. O período desta função vale t. Quer dizer que f de x e f de x mais t e f de x mais 2t dá o mesmo resultado. Sim. Certo? Então, bem interessante este item. Bastava calcular o período da função para perceber que era verdade esta identidade aqui. 04.
se x diferente de k vezes π sobre 2, então, sendo k um número inteiro, então secante ao quadrado mais cossecante ao quadrado é igual a secante ao quadrado vezes cossecante ao quadrado. Então observem que ele deu uma relação trigonométrica para investigarmos se é verdadeira. Então ele primeiro tomou cuidado de dizer que x é diferente de k vezes π sobre 2 e diz secante ao quadrado de x mais cossecante ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado vezes cossecante ao quadrado. Bom, secante lembra seno, mas não, é o inverso do cosseno. Cossecante lembra cosseno, mas não, é o inverso do seno. Então é o inverso do cosseno ao quadrado vezes o inverso do seno ao quadrado. Somando é igual a multiplicação, ele está dizendo que isto é válido. Por que ele está dizendo que k vezes π sobre 2 não é interessante para a gente? Porque essa expressão ou vai zerar o seno ou vai zerar o cosseno. E um número dividido por zero dá uma indeterminação matemática, né? Tende ao infinito, certo? Positivamente ou negativamente. Mas é outra história. O negócio é que a gente quer confirmar isso. Ué, a relação trigonométrica fundamental, né, é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Aplicação de Pitágoras no círculo trigonométrico, que tem raio 1. Bem simples a ideia. Observem que se eu for somar esse lado esquerdo, eu vou acabar obtendo isso, ó. Como é que soma frações mesmo, com um denominador diferente? Tiramos o MMC, e o MMC vai acabar sendo esse produto, né? Certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então tu vê aquilo que a gente aprende no 8º ano, né, do ensino fundamental, né? Frações algébricas. Certo? Tiramos o MMC, que é o produto dessas duas entidades, dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. Aí observem que eu tenho na parte do denominador a mesma expressão, ó, e eu vou poder cancelar isso, tá vendo? Multiplicar ambos os lados por seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Assim, eu cheguei na relação fundamental que eu tinha citado anteriormente, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Verdadeiro. Se isso for respeitado, para não dar indeterminações matemáticas na parte, né, nessa parte anterior, então é verdadeiro aquela afirmação. Então a 0,4 ficou perfeita. 0,8. A equação secante de x igual a raiz de 2 apresenta duas soluções no intervalo de 0 a 4π, incluindo esses extremos. Então vamos lá, vamos escrever a equação trigonométrica, certo? Secante de x igual a raiz de 2. Secante lembra seno, mas não é cosseno. Eu multiplicaria cruzado, certo? Multiplicando cruzado, ou melhor, vamos inverter ambos os lados, né? Fica mais elegante. Cosseno de x igual a 1 sobre raiz de 2, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, raiz de 2 sobre 2. Então eu quero que o cosseno de x dê raiz de 2 sobre 2. Quando que isso acontece mesmo? Vamos esboçar o círculo trigonométrico? A gente esboça o círculo trigonométrico. A gente se lembra que no 45 graus, seno e cosseno são iguais e o valor é raiz de 2 sobre 2. Então esse valor aqui, né, de π sobre 2, ele nos interessa, perdão, π sobre 4, ou 45 graus, né? Aqui eu sei que vai dar menos raiz de 2 sobre 2, já que o eixo do cosseno, né, é o horizontal. Aqui também vai dar menos raiz de 2 sobre 2, a projeção, né? Só que esse ângulo aqui também me interessa. Esse ângulo aqui também me interessa, que é 360 menos 45, 315 graus, né? 315 graus também me interessa. Quem é esse ângulo aí? Deixa eu ver. 2π é 4π sobre 2 ou é 8π sobre 4? Menos π sobre 4 é 7π sobre 4. Tu veio trabalhar com radiano é gostoso, né, cara? Quando o cara domina a fração. Vocês perceberam o que eu fiz? Mas não é a aula para perceber se não tá com uma base boa, né? É a aula pra gente resolver a questão. Quer dizer que numa volta do círculo trigonométrico, tem dois momentos, dois ângulos que solucionam esta expressão. Então o π sobre 4 e o 7π sobre 4 são soluções dessa equação. Quer dizer que de 0 até 4π, que são duas voltas, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 soluções e não só duas, bobão. Ele me enganou.
Tentou me enganar? 6, 7. Certo, meus queridos? Confirma? A1 verdadeiro, a 02 verdadeiro, a 04 verdadeiro e a 08 ficou falso. Beleza? Muito obrigado. Continue nos acompanhando.